Estamos nos preparando, então, para iniciarmos o culto da Congregação Evangélica Luterana Cristo, então, aqui de Lajeado. E quero, nesse momento, saudar a cada um de vocês que aqui está. Então, nós vamos aguardando, então, alguns momentos, alguns instantes, para que possamos, então, organizar melhor, então, também a questão da transmissão. E tem detalhes que só podem ser acertados, então, no momento em que se inicia, então, a transmissão. E nesse momento quero saudar a cada um de vocês, então, nesse dia, que é Sexta-feira Santa. Lembrando que na Sexta-feira Santa nós lembramos, então, alguns momentos assim muito especiais da maior prova do amor de Deus por cada um de nós e por toda, então, a humanidade. Nesse momento eu quero lembrar, 9 horas da manhã, Jesus havia sido, então, pregado na cruz. Ele permanece, então, na sepultura, aliás, ele permanece na cruz, então, até mais ou menos 3 horas da tarde. Meio-dia houveram trevas sobre a terra. 3 horas da tarde, Jesus disse: está consumado. E nesse momento, saudando a vocês, eu leio as palavras do Evangelho de João, capítulo 19, aliás, capítulo 18, do versículo 38b em diante, que diz assim: depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: não vejo nenhum motivo para condenar esse homem. Mas, de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar: não, ele não. Nós queremos que solte Barabás. Acontece que esse Barabás era um criminoso. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele. E o vestiram com uma capa vermelha. Chegaram perto dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os chefes, os sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: crucifica! Crucifica! Vocês que o levem e o crucifiquem! Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem, repetiu Pilatos. A multidão respondeu: nós temos uma lei, e ela diz que este homem deve morrer, porque afirma que é o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Jesus respondeu: o Senhor só tem autoridade sobre mim, porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica! Então Pilatos perguntou: querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: o nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado e eles o levaram. Neste momento,
Então, mais uma vez, queremos saudar a todos que aqui estão então nos acompanhando para esse culto de Sexta-feira Santa, culto online, né? Que Deus abençoe ricamente então cada um de nós que aqui participa então desse momento então de culto. É com muita alegria que os vemos aqui também nesta manhã então de Sexta-feira Santa. E nós queremos saudar especialmente os membros da congregação e também aqueles que nos visitam e acompanham nesse momento de culto. Queremos iniciar cantando um hino, Contemplai na Cruz Pregado. Lembrando que 9 horas da manhã era o horário em que Jesus foi crucificado em teu e meu lugar. Salvador, eis que prova-nos em dado do seu divino amor, para obtermos o resgate do seu sangue derramou, e morrendo no combate abrimos seus cárceres a morte não o pôde mais reter. Cristo por seu braço forte destruiu-lhe o vil poder. Exaltemos o Cordeiro que nos tem imenso amor. No madeiro, resgatou-nos o Senhor. A Jesus rendamos glória, não é como a mais ninguém. Proclamemos a vitória de Jesus sem fim. Amém. Queremos invocar a presença do nosso Deus, o único Deus verdadeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, os nossos pecados levaram o Filho de Deus à cruz. Nos seus insondáveis juízos, Deus não encontrou outro caminho para pagar as nossas transgressões, senão o de derramar o sangue de seu Filho por nós. Queremos, neste momento, também seguir, convido você a participar, lendo comigo então essas palavras. Está escrito: o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos pecados, mas também os pecados do mundo inteiro. Está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, arrependamo-nos de todos os nossos erros que cometemos contra Deus e o nosso próximo, e com tristeza no coração confessemos as nossas maldades, não querendo mais que elas aconteçam, com a ajuda do Espírito Santo, e sejamos purificados no sangue do Cordeiro. Em preparação ao momento em que pedimos o perdão, queremos cantar aos pés da cruz de Jesus.
vou pedir aos pés da cruz de Jesus. A paz eu vou sentir, somente com Jesus eu vou sorrir. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Aos pés da cruz de Jesus, perdão vou encontrar. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou gozar. Somente com Jesus eu vou andar, com Ele eternamente vou morar, com Ele eternamente vou morar. Neste momento queremos orar pedindo perdão ao nosso Deus. Convido você também a participar, então, oficiante e congregação, ou seja, todos vocês que nos acompanham, então, neste momento. Vamos pedir o perdão do nosso Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, E purifica-me do meu pecado. pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, E fiz o que é mal perante os teus olhos. de maneira que serás tido por justo no teu falar. E puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, E em pecado me concebeu minha mãe. tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Por amor de Jesus, que por mim desamparaste. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor e Salvador Jesus, está escrito: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A todos os que estão verdadeiramente arrependidos e confiam em Cristo, anuncio o perdão de todos os pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, seguimos com o introito do culto de hoje, que é o Salmo de número 22, onde neste momento queremos pronunciar, então, responsivamente. Convido você também com a sua Bíblia a participar, então, neste momento. Um versículo oficiante, outro congregação. E lembrando que esse salmo é profético e mostra o clamor de Jesus também lá na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo e sentado no teu trono, recebes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus o Senhor, então por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci, e quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Desde o meu nascimento fui entregue
aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim, como fortes touros da terra de Bazã. Como leões abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças, sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como cera derretida. A minha garganta está seca como pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que veem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim. Vem depressa me socorrer. Salva-me da espada. Não deixes que esses cachorros me matem. Livra-me desses leões. Não consigo me defender desses touros selvagens. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo eu te louvarei, dizendo: Louvem a Deus o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para ele, e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. Amém. Pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, respiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Me liberto, tribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui.
queremos neste momento falar com Deus em oração. Convido você a juntar as suas mãos, fechar os teus olhos e ali onde você está, falar com Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai, como é bom saber que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que criaste o universo, que nos escolheste para nascer e que quando caímos no pecado não achaste demais entregar o Seu único Filho Jesus Cristo para, em nosso lugar, cumprir a lei perfeitamente e pagar todos os nossos pecados. Muito obrigado, ó Pai do céu, porque nesse dia que juntos podemos Te louvar e Te adorar, mesmo distantes fisicamente, mas unidos por essa tecnologia. Abençoes e fortaleça a cada um que participa desse culto, que pelo Teu Santo Espírito possamos crescer na certeza do Teu amor, que possamos perceber até onde Tu és capaz de ir pelo Teu amor. Assim também nos dias de hoje, em nome de Jesus Cristo, a maior prova do Teu amor, aquele que morreu e ressuscitou e venceu por nós o pecado, a morte e o diabo. Amém. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Isaías, capítulo 52, a partir do versículo 13 até o capítulo 53, o versículo 12, que leio: o sofrimento e a vitória do servo de Deus. Então, um texto profético que aponta então o sofrimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O Senhor Deus diz: tudo que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado, elevado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa, e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito.
o meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Até aqui a leitura do Antigo Testamento, onde vemos o texto falando, mesmo sendo escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo, falando e usando o tempo presente. Ou seja, era tão certo Cristo vir que o tempo presente aqui fora colocado. É como se de fato o profeta estivesse assistindo Cristo lá na cruz. E assim, por meio dele, ele já falava ao povo e também a cada um de nós que aqui está nesse culto de hoje. A segunda leitura para o culto nós encontramos em Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao 16, e capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 9. Hebreus 4, 14 ao 16, e depois capítulo 5, do versículo 7 ao 9, que leio também neste momento. Cristo, o grande sacerdote eterno. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Capítulo 5, 7 a 9. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta e com lágrimas fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Até aqui a leitura então da epístola, tendo lido então até o versículo de número 10. Queremos cantar então neste momento mais um hino, Se Aquela Cruz Falasse. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De gêmeos nosso agora reformar o amor. O amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação.
O Evangelho para o culto de hoje encontramos em João, capítulo 19, agora do versículo 17 em diante, que leio também diante de vocês. João 19, e nesse momento do versículo 17 em diante, onde temos a narração da crucificação de Jesus. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus. Escreva: esse homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi? Escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi por isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de sopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus, e depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança, e no mesmo instante saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu, para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade, e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar as Escrituras Sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Depois disso, José da cidade de Arimateia pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença, e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mira. Os 2 homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis, nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus,
porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para esse culto, então, de Sexta-feira Santa. Queremos, neste momento, confessarmos a nossa fé, conforme as palavras da explicação do segundo artigo. Em conjunto, então, confessamos a fé. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. Amém. Cantemos mais um hino neste momento. Na cruz por ti, morri pra te livrar, teu sangue sim verti, e posso te salvar. Morri na cruz por ti, e fazes tu por mim. Na cruz por ti, e fazes tu por mim. Aqui vivi por ti, sofrendo angústia e dor. Sim, tudo fiz aqui pra ser teu Salvador. Morri na cruz, fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, e fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, e tu vais desfrutar. Morri na cruz por ti, e fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, e fazes tu por mim. Eu trouxe salvação dos céus favor, é livre meu perdão, sincero meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Que Deus e Espírito Santo haja no coração e na mente de cada um de nós, nesse momento de meditação na palavra do nosso Deus, e que possamos, pelo Espírito Santo, crescermos na compreensão de até onde foi o amor de Deus por cada um de nós. Em nome de Jesus, a maior prova do amor de Deus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta Sexta-feira Santa, inicio essa mensagem levantando uns questionamentos diante de você.
E essas questões, elas são muito importantes também nesse momento. Quem é Deus, querido irmão, querida irmã? Quem é Deus para você? Deus é o Todo-Poderoso, Criador do universo. Pelo poder da palavra, Ele criou tudo. Deus é aquele que planejou o teu nascimento antes do mundo ser criado. Deus é aquele que é santo, perfeito, justo, grande no amor e na misericórdia. Muito mais poderia ser dito, não é mesmo? Agora, o que Ele fez e faz por nós? Quando nós, seres humanos, caímos no pecado, Ele não desistiu de nós. Primeiro, Ele já havia feito o paraíso para nós vivermos e sermos felizes, sem as consequências do pecado, que são as epidemias, as doenças diversas, as maldades. O mundo agora maldito, com seus intempéries e as suas calamidades, as secas, as enchentes, os terremotos, enfim, tudo aquilo que ora nós vemos também nos noticiários. O próprio pecado, então, trouxe também para nós muitas decepções, muito desamor, egoísmo, e assim por diante. Agora, o que Deus fez por nós? Ele não desistiu de nós quando trouxemos o pecado para o mundo. É isso que especialmente nós meditamos também e percebemos nesse dia da Sexta-feira Santa. Mesmo sabendo antes de criar o mundo e todas as coisas, do pecado e daquilo que nós fazemos, até nos dias de hoje, do pecado, do ser humano, das fragilidades, Ele não desistiu de nós no seu amor. E prometeu já para Adão e Eva que viria um Salvador, aquele que achataria a cabeça da serpente. Quais são as suas palavras e promessas? Em Cristo há perdão, salvação e vida eterna. Jesus é a maior prova do seu amor. Jesus, o Deus e homem, é o Salvador de todos aqueles que nele creem. Lembremos, Jesus, o verdadeiro Deus. Ele pôde expiar a ira de Deus, vencer o pecado, a morte e o diabo. Como verdadeiro homem, ele assumiu o teu e o meu lugar e cumpriu os mandamentos perfeitamente e satisfez a sede de justiça de Deus e pôde exclamar lá na cruz: está consumado. Agora, quem é Jesus? Eu quero colocar, talvez você já tenha visto, mas acho que é muito oportuna essas palavras. Em química, ele transformou a água em vinho. Em biologia, Jesus nasceu sem concepção normal. Em física, desmentiu a lei da gravidade quando andou sobre as águas e subiu aos céus. Em economia, ele refutou a lei da matemática ao alimentar 5.000 pessoas com somente 5 pães e 2 peixes, e ainda fazer sobrar 12 cestos cheios. Em medicina, curou os enfermos e os cegos sem administrar nenhuma dose de medicamento. A história é contada antes dele e depois dele. Ele é o princípio e o fim. Ele foi chamado maravilhoso, conselheiro, o príncipe da paz, o rei dos reis e senhor dos senhores. Na Bíblia diz que ninguém vem ao Pai senão por ele. Ele é o único caminho. Então quem ele é? Querido irmão, querida irmã, ele é Jesus. Jesus, ele não tinha servos e, no entanto, o chamavam de Senhor. Ele não tinha nenhum grau de estudo e, no entanto, o chamavam de mestre. Não tinha medicamentos, mas era chamado de médico dos médicos. Ele não tinha exército, mas reis o temiam. Ele não ganhou batalhas militares e, no entanto, conquistou o mundo. Desde que o mundo existiu e assim o será para sempre. Ele não cometeu nenhum delito, mas levou os nossos pecados e foi por isso que foi crucificado.
foi enterrado em uma tumba e, no entanto, ele vive. Me sinto honrado em servir a esse líder que nos ama. Esta mensagem fará bem às outras pessoas. Evangelize. A fé vem pelo ouvir a palavra do nosso Deus. Queremos, neste momento, então, assistir um vídeo. Vamos ver aquilo que nos é possível e, vendo esse vídeo, refletir justamente sobre as palavras de Cristo lá no alto da cruz. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mulher, eis aí o seu filho. Então disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Tenho sede. Está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus se abandona ou se coloca aos cuidados do Pai. Foi por amor a você, querido irmão, querida irmã. Foi por ti, foi por mim, que Jesus tudo fez no seu amor e graça. Foi por amor, foi por você, foi por mim que Jesus fez o que fez. Que imagem bonita é essa, não? Foi por amor. Você já viu essa imagem em algum lugar? Belos quadros, não é mesmo? Gosto muito dessa imagem. Foi por amor. Foi por você. Foi por mim. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi assim que eu decorei esse texto. Foi por amor, por você e pelo mundo inteiro. O mundo precisa saber. Não foram os pregos que o prenderam numa cruz, foi o amor. Que bela frase, belas palavras. Não foram os pregos que o prenderam numa cruz, foi o amor. Se Jesus quisesse, ele poderia ter deixado todos os seus sofrimentos. Ou seja, ele poderia ter desistido. Ele poderia ter destruído os inimigos. De fato, ele poderia ter descido da cruz. Mas e por que ele não desceu da cruz? Por você e por mim. Ele precisou estar na cruz. Foi o amor que o prendeu na cruz. Não foram os pregos. E a sua impotência, afinal ele é o onipotente, o Deus e o homem. Lembra dessa imagem? Eu sempre achei que o amor tinha o formato de um coração. Mas na verdade ele tem o formato de uma cruz.
Esse é o amor ágape, o amor supremo, aquele que vem a Deus, que vem de Deus e que nos dá vida e vida eterna, vida em abundância. Querido irmão, a cruz não é um sinal da desgraça e unicamente da morte, mas é um sinal do amor de Deus por você e por mim. Ao olhar para a cruz, lembre disso. Não é um sinal de morte, mas é o sinal da vida eterna. É um sinal de amor, do amor de Deus por você e por mim. Jesus é vida, vida eterna. Ele é a nossa vida aqui em todos os dias. Ou seja, ele pulsa na veia, no coração. Ele firma os nossos passos, ele firma a nossa vida. Veja até onde foi o amor de Deus por você, querido irmão, querida irmã. Eu cito neste momento as palavras de Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao 39. Diante disso, tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. E se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesse momento também leio as palavras em Mateus, capítulo 11, do versículo 28 em diante, que diz: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso, não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Aliás, estou lendo o texto de Mateus, capítulo 10. Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Portanto, a vocês até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Ou seja, esse é o amor de Deus por você e por mim. E ele também diz em Mateus 11, 28, ele diz assim: venham a mim todos os que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. Eu não sei como está a tua vida, mas Jesus diz: venham a mim, eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. E Filipenses, capítulo 4, o versículo também de número 13, diz assim: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. E você também. Ou seja, há razão nesta vida para temor, para desespero, para pânico? Não. Em Jesus não há. Agora, Deus te diz, querido irmão, querida irmã, não temas, porque eu sou contigo. Gosto muito dessa imagem. Não importa quão grandes pareçam as ondas da vida, ou quão revoltosos sejam os mares, quantas sejam talvez os problemas, as dores, ainda que seja a morte, não temas, porque eu sou contigo. Em Jesus já temos a vitória.
Sempre há uma saída, querido irmão, querida irmã. Não desespere. Fé, coragem, ânimo, em frente, um dia de cada vez. Apenas confie em Deus. Faça aquilo que é da sua responsabilidade, o resto deixe Deus cuidar. Está tudo bem. Que na ação do Espírito Santo você possa dizer: eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Que eu possa descansar em Teus braços, em Tuas mãos. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu confio em Ti. Eu sei até onde foi o Teu amor por mim. Até onde foi o amor de Deus por nós e pelo mundo. Jesus, Ele sofreu tudo, mas Ele venceu por você e por mim. E Ele está contigo, hoje e sempre. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, este é o momento, então, que costumeiramente ofertamos a Deus. Nós queremos, sempre motivados no grande amor de Deus, ofertar a nossa vida, o nosso tempo, os dons e os bens ao Senhor. E lembrando, as ofertas, então, agora não podem ser levadas diretamente, conforme Deus nos orienta na sua palavra, diante do altar. Mas nesse período incentivamos os irmãos a fazerem depósitos ou transferências bancárias. Também estaremos disponibilizando esses dados, então, no Face e também no blog da congregação, para aqueles que desejam, em algum momento, então, ofertar a Deus, para o trabalho do reino de Deus. Então, segue, então, as orientações. Então, estarei também colocando esses dados oportunamente, então, no blog da congregação e também na página, no homepage da congregação. Queremos cantar, então, neste momento, o hino Bom Jesus. Jesus, Tu és o meu Senhor, o Deus que é amor, a luz que me conduz. Eu canto com fervor, pro mundo entender, e moras no meu ser, viver és tudo em ti, a vida em mim, o coração jamais se machucou, quem realmente entregou sua vida ao Deus que é meu bom pastor. Tu és o meu Senhor, que acalma o meu viver e orienta o meu querer. Eu digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz, o meu Jesus, a vida em mim, o coração jamais se machucou, quem realmente entregou sua vida ao Deus que é meu bom pastor. Tu és o meu Senhor, que acalma o meu viver e orienta o meu querer. Eu digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz.
Queremos, neste momento, falarmos com Deus, então, em oração. Na sequência, também oremos o Pai Nosso. Senhor Deus, amado Pai, como é bom podermos celebrarmos o Teu amor dia após dia. Tu criaste o mundo, nos deste a vida, nos salvaste em Jesus, ou seja, em Jesus, no Teu amor, nos deste a vida eterna contigo. Sabemos que na hora da morte temos o céu, e que aqui na vida, venha o que vier, estará sempre conosco, nos ajudando, protegendo, dirigindo e abençoando os passos e a nossa vida. Não há motivos para temor, desespero e pânico. Afinal, Tu estás sempre conosco, em todos os dias e momentos. Haja em nós essa certeza pelo Teu Santo Espírito, que nós possamos sempre lembrar que no Teu amor Tu fosses capaz de entregar o Teu Filho, e assim também muito mais Tu és ainda capaz de fazer por nós em todos os dias. Se Tu não poupasse nem o Teu Filho por amor a nós, que possamos sempre lembrar que também Tu estarás nos assistindo em toda e qualquer situação. Queremos também servir como Teus instrumentos neste mundo e levarmos esta Tua mensagem de amor, de perdão, de salvação, de vida eterna, de cuidado, de fortalecimento, de orientação para o mundo tão carente, perdido e apavorado, especialmente diante da ameaça da morte, pois a maioria, infelizmente, vive sem Jesus Cristo no seu coração verdadeiramente. Caminha para a condenação eterna no inferno, pois bem sabemos que, infelizmente, são poucos os que caminham rumo à salvação e à vida eterna. Portanto, ó Deus Espírito Santo, diante das oportunidades, haja persistentemente para que mais pessoas creiam e sejam salvas. Também, ó Deus, olha para cada um dos que aqui participa desse culto a Ti, ó Deus. Que nós possamos de fato sermos fortalecidos, pois Tu conheces o que precisamos. Tu sabes tudo de cada um de nós, do nosso coração, da nossa mente, dos sonhos, das ansiedades, das preocupações. E Te rogamos, dirija tudo pelo melhor. Olha para aqueles que estão trabalhando também nos hospitais, os profissionais da saúde. Olha especialmente para aqueles que sofrem com a perda de pessoas queridas, quer seja a Covid-19 ou outras doenças que continuam matando muitas pessoas. Queremos nesse momento também Te pedir, olha para os enlutados, que talvez sozinhos ou com poucas pessoas, sem muitos abraços, precisam se despedir dos seus queridos. Queremos também nesse momento Te pedir por aqueles que sofrem pelo isolamento, pela solidão, pelas ansiedades e preocupações, também Teus filhos, os fortaleça, ó Deus. E queremos nesse momento também Te pedir por aqueles que sofrem por problemas econômicos ou problemas de relacionamento, ou talvez até que estão levados, dominados, escravizados pelo diabo, pelo mundo, pela carne. Sê misericordioso com todos. Abençoe a cada um de nós neste dia, que possamos celebrar o Teu amor, que não prendamos os olhos na desgraça e na morte, mas que possamos ver a cruz como um símbolo do Teu amor, um símbolo do perdão, da salvação e da vitória. Afinal, foi por nós e pelo mundo que Jesus morreu. Mas Jesus não permaneceu na morte. Ele ressuscitou. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cantemos neste momento, louva, louva a Teu Senhor. Louva, louva Teu Senhor, pelas bênçãos que Te dá. Louva, louva Teu Senhor, pelas bênçãos que Te dá.
pelo sol, pelo luar, pela estrela, pelo mar, pela chuva, pela flor, pelo teu irmão. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Por Jesus morrer na cruz, pela vida morremos, essa vida nos conduz, pela salvação. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Como poderás calar, tendo seu amor sem par, sua ajuda sem cessar, vamos por louvar. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Neste momento final, recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Queridos irmãos, queridas irmãs, um abraço a toda a congregação evangélica luterana Cristo aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul, que participou deste culto, e também a saudação especialmente a todos os visitantes que participaram do culto de hoje. Então, com muita alegria, os vimos também aqui participando então conosco, então nesta manhã de Sexta-feira Santa. Eu quero passar rapidamente então a agenda da congregação. Nós temos o culto de Páscoa no sábado às 18 horas, também uma live aqui pelo Facebook. Então, se alguém não puder nesse dia e horário participar do culto da Páscoa, pode acessar o culto, quem sabe uma sugestão no domingo de manhã às 9 horas ou quando desejar, sendo depois do horário do sábado, já que o mesmo então ele é gravado então ao vivo, como acontece também então neste momento. Quarta-feira que vem, convido a todos para as 19h30 horas, temos um estudo bíblico aqui também, numa live, então pelo Facebook, no homepage da congregação, então Cristo, então aqui de Lajeado. Nesse momento final, quero assim me despedir de vocês, lembrando assim, lembram o que aconteceu, os horários mais ou menos que nós cristãos lembramos da Sexta-feira Santa? 9 horas da manhã, Jesus... ele foi pregado na cruz. Meio-dia houveram trevas sobre a terra. 3 horas da tarde, Jesus disse, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, a obra da salvação estava concluída. E por isso também, lá no Santo dos Santos, a cortina se partiu de alto a baixo, mostrando que agora entrávamos justamente na perspectiva justamente do cumprimento de todas as promessas de salvação. Ou seja, os sacrifícios que apontavam o grande sacrifício perfeito de Deus, fora realizado pelo grande sacerdote da ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, conforme nós lemos lá também em Hebreus. Ou seja, em Jesus há perdão, salvação e vida eterna. Agora, o batismo não é mais a circuncisão, apenas para os meninos no 8º dia, mas é para todos. A Santa Ceia é o pão e o vinho. As ofertas não são mais os sacrifícios de animais, nem pedidos de perdão com o sacrifício do Cordeiro, no Santo dos Santos, mas agora, nós, em gratidão, nós oferecemos a vida, o tempo, os dons e os bens ao nosso Deus.
E muitos cristãos nesse dia têm o costume, a tradição de comer peixe. Não porque é uma obrigação ou não se pode comer outra coisa, porque Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que vem do coração. Ou seja, podemos comer tudo, e ninguém chama de impuro também aquilo que Deus purificou, mas os cristãos buscam e cultivam essa tradição, especialmente porque istis, a palavra peixe, então no grego, dá iniciais a uma afirmação de fé. Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. E é por isso que eu, com a minha família, cultivo essa tradição. E almejo a você, então, abençoada Sexta-feira Santa, abençoados dias. Lembremos que antes das 6 da tarde, Jesus foi sepultado. Aí ele permaneceu na sepultura o restante da Sexta-feira Santa, sábado de Aleluia, e no domingo de Páscoa, mais ou menos 6 horas da manhã, Jesus ressuscitou. Um abençoado dia e um abraço para você e os teus queridos. Fica com Jesus. Tudo que ele fez, lembra, foi por amor, foi por você e por mim. Amém.